pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu separei alguns formatos de suculentas, para dar dicas para vocês sobre o crescimento de cada uma delas, para explicar para quem está começando e não entende ainda qual tipo de vaso eu vou escolher para determinado tipo de suculenta, Porque se a gente tem uma suculenta de porte grande, a gente precisa dar para ela um vaso de acordo com o crescimento dela. Se a gente tem pequena, se a gente tem porte médio, então é muito importante a escolha do vaso para a gente ter uma suculenta bonita, para ela desenvolver, ter o pleno desenvolvimento dela. Então, pessoal, eu escolhi esse tema hoje porque, como eu trabalho na floricultura e eu atendo as pessoas vendendo desde as suculentas até o vaso, substrato, terra, tudo, adubo. Então, cada fase da planta eu tô ali orientando as pessoas, Então, com isso eu acabo focando muito, observando muito o que as pessoas têm dúvida, no que elas estão buscando realmente. Tem pessoas que chegam, já sabe tudo, já entende de planta, já escolhe a planta certa, o ambiente certo. Eu quero planta de sol, quero planta de meia sombra, quero planta de sombra total. E tem aquelas pessoas que não entendem nada, Nada de planta, tá começando. E eu gosto muito de ajudar aquelas pessoas que estão começando. E eu me oriento através dessas perguntas dessas pessoas, Até mesmo para poder estar falando aqui no meu vídeo, como eu faço vídeo diariamente, isso me ajuda, porque eu trago para vocês, porque dentre várias pessoas, que sabe, que gosta, que busca vídeo no YouTube, para simplesmente estar buscando suculentas diferentes, conhecer várias suculentas, tem pessoas que buscam conhecimento, que buscam orientação, para estar cultivando as suas que está começando agora, e eu tenho um olhar muito voltado para quem está começando, para poder começar com o pé direito, pessoal? Como eu sempre falo com vocês aqui, eu não quero ver ninguém sofrendo porque perdeu suculenta. Porque mesmo a gente sabendo cultivar muito bem, a gente perde. Imagina para quem não entende nem do substrato. Então é uma luta, é muito sofrido. Eu passei por isso. Então aqui, hoje eu separei, não vou falar sobre substrato, nada disso. Eu vou falar somente sobre o tamanho do vaso de acordo com o tamanho da planta. Então, você precisa conhecer muito a suculenta que você vai comprar. Eu sempre falo, toda vez que você for comprar suculenta, pergunta para quem está te vendendo as informações básicas, Você chegou lá, você pegou uma mudinha, por exemplo, pegou um vasinho assim, ó. Aí ela tá pequena. Aí você pergunta para a pessoa, essa suculenta ela é de porte pequeno, médio, grande, como que é essa suculenta? Quem vende, pessoal, tem que ter a responsabilidade de saber, te informar se é uma suculenta que vai crescer muito, se é uma suculenta que vai dar touceira, se ela vai ficar pequenininha, Exemplo aqui da minha fabiola, a fabiola, ela é porte pequeno, Ela não é aquela pequenininha igual essa aqui que eu tirei para vocês, que é a prolífica. A prolífica, ela é pequenininha e ela forma touceira e vai enchendo uma floreira. Essa aqui, ela é de porte pequeno, de médio para pequeno, E ela dá mudinhas ao redor do caule dela. Mas ela não vira uma touceira de encher, tão facilmente como as outras. É uma suculenta que a gente pode tirar as mudinhas dela, fazer individual, pode encher uma bacia, mas ela é porte pequeno. Então, pode colocar ela num vaso menor. Eu escolhi essa bacia porque eu quero que manter todas as brotações dela aqui, nela, Então, vou deixar assim. Essa outra aqui forma touceiras maiores, porque ela já tem um porte médio. Além disso, ela vai entouceirando. Ela precisa de um vaso que vai crescer, dar para ela manter todas as suas mudinhas. Plantei aqui uma mudinha, já tem esse tanto aqui, ó. É uma suculenta que vai precisar também de uma bacia como essa. Eu não troquei ela ainda, mas em breve eu vou trocar, Tô mantendo assim, igual eu falei pra vocês. Tá chovendo bastante, tô deixando em vasos menores, mas assim que o tempo for mudando, pessoal, eu passo por um pouquinho maior, mas não vou colocar em bacia muito grande. Pelo menos até agora não tô tendo essa ideia, mas eu posso mudar, Porque eu tô sempre mudando de ideia, eu faço o que me dá, assim, vem na cabeça, vou trocar, vou fazer assim, eu tô fazendo.
que eu gosto muito de estar mudando meus vasos para não ficar sempre aquele vaso com a mesma cara, né? Sempre a gente enjoar. Então, desse jeito aqui, essa precisa de espaço. Ela vai entorcerar. Então, é uma coisa também que é muito importante vocês perguntarem. Essa aqui, ela vira torceira, ela vira colônia, como muita gente gosta de falar, né? Ela cresce em formato de colônia. É importante saber. Essa outra, pessoal, é de grande porte. É uma echeveria que cresce bastante. Tá na cuia aqui, ó, que é uma cuia bem grande. E ela já tampou ela, né? Aqui, ó, você não vê a cuia, né? Tá totalmente tampada. Mas ela não precisa de maior do que isso. Eu não preciso passar ela para uma bacia bem gigante, porque ela é de porte grande, não. Ela não chega a ser de um porte de uma maúna, por exemplo, né? A maúna ainda é maior ainda. As gibiflora, elas são maiores. Então, a gente chama elas de gigantes. Essa aqui é porte grande. As outras a gente chama de gigante, né? Para poder classificar elas quanto ao tamanho. As gibifloras a gente procura metálica, a beach waves, pelo menos assim as que eu tô lembrando agora aqui, né, pessoal? Elas crescem bastante. A cante, ela fica enorme, né? Daquela roseta enorme, então precisa de um vaso ainda maior. Então, a gente precisa escolher o tamanho do vaso certo para a gente ter a planta de forma plena, o crescimento dela do jeito que tem que ser. Essa aqui, ela tá com 3 hastes, né? Eu espero que seja. Eu não conheço nada dessa planta, pessoal, é muito complicado. Eu troquei ela com uma pessoa que não sabe nomes. Ela tem coleção, mas não importa com isso. Então, ela tem várias e ela trouxe até algumas, né, de fora, de outro país que ela visitou, ela trouxe. Mas ela não sabe o nome de nenhuma delas. Essa, eu sempre, quando vem minhas amigas aqui em casa, elas falam que parece muito a mococa e eu gostaria que fosse, né? Aqui é uma haste que tá crescendo, tá enorme, parece mais uma muda, né? Eu não tô vendo sinal nenhum de floração dela. Se for muda, eu vou ter que cortar aqui e colocar para brotar. Mas tá tão complicado porque eu não conheço ela, né? Eu não sei como ela faz as brotações dela. Por exemplo, se eu cortar aqui e for uma haste floral, vai acontecer o quê? Vai estiolar e dar a flor, né? Então não vai ser uma muda, vai ser uma flor. E olhando dessa forma, caiu até uma folha dela aqui, ó. Olhando assim, e ela vai brotar, porque olha como que ela saiu perfeitinha. Olhando assim, pessoal, ela parece mesmo uma muda. Vou tirar mais uma aqui. Parece mesmo uma muda pelo fato de ser tão fechadinha. A não ser que ela vai crescer mais. Ela parece uma roseta. Olha só que gracinha que ela tá. Então, ela é uma planta grande, bem grandona mesmo. Ela tá manchada assim, pessoal, que eu tô mostrando ela contra a luz. O sol tá nascendo agora. Ela tá contra a luz. É o verde dela, ó. A folha dela. Olhando assim, ó, do outro lado. Tá vendo como que escurece? Aqui ela tá contra a luz do sol, fica até bonito, né? Então hoje parece que de manhã choveu, né? De madrugadinha, 5 horas da manhã tava caindo uma chuva. Agora maneirou, o céu tá parecendo pontos azul. Então eu espero que vai dar um solzinho hoje durante o dia. Tá tendo pouco sol, né? Bem pouco, muito pouco mesmo, mas tá ajudando. O sol, um pouquinho que ele aparece, ele já ajuda, né? Aqui então eu comprei essa bacia, plantei ela e ela tá perfeita, né? Então não preciso mudar nada. Essa, para entorcerar, ela precisa de ser mudada, porque ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, né? Ela vai ter mais mudas, então ela é uma planta que ela precisa aqui de ter um espaço para o desenvolvimento. Essa outra aqui, que é a fabíola é pequenininha. Ela vai dar as mudinhas dela e eu vou deixar aqui mesmo. Então, eu escolhi plantar nesse vaso maior. Não precisaria ser agora, né? Poderia ficar tranquilamente aqui, ó, num pote 11. Um pote 11 para ela, pessoal, já vai ajudar ela muito. Ela já vai ficar bem bonita. Não precisaria, mas eu escolhi, né, deixar assim, porque eu acho mais interessante. Essa outra, vou mudar ela hoje. Vou mudar apenas o substrato, tá fraco, tá velho. Ela já tá totalmente assim, ó, né, com folhas secas, ramos secos, bem envelhecido. E hoje eu vou estar trocando o substrato
E ela vai continuar na floreira. Por quê? Plantinhas miudinhas assim, se você vê que ela forma rosetinhas miúdas, é melhor você manter em floreira ou uma bacia grande, que aí você vai ter um vaso cheio, né? E é muito bonito os vasos cheios dessas pequenininhas, é muito bonitinho. Ela rende assim, ó. Todas que vocês verem que brotam assim com esses bracinhos, eu falo que elas dão um bracinho, dão uma mudinha, pode já comprar vaso grande e plantar, porque vai render muito, né? Se você deixa ela num vaso pequeno como esse, rapidinho já encheu. Aí ela já começa a descer e precisa de mais espaço. Se você deixar, fica, né, pessoal? Eu já vi pessoas deixando e ela desce aquele tanto de rosetinha, fica até interessante. Mas eu gosto sempre de expandir. Quando as plantas precisam crescer, eu dou para elas um vaso bem maior. Essa no sol, bem assim, o sol forte mesmo, quando ela tá tomando bastante sol, ela fica rosadinha, fica muito bonita. Ela tava com umas rosetinhas tão cor de rosa, tão bonitinha, mas com a chuva, né, pessoal, não tem quem aguente, né, vai só desbotando. Aqui, ó, ela tá na chuva. Essa eu não tirei, é uma das que estão na chuva. Tem suculenta demais na chuva, pessoal, eu já recolhi muitas. Mas a maioria tá na chuva ainda. Eu recolhi só aquelas mais interessantes como essas assim, é o que eu acho que é mais difícil de encontrar, né? É que estão, as mais comuns são todas tomando muita chuva. Francesco Baldi tá lá, que tá na chuva, enchendo de folhinhas amareladas, eu vou tirando, toda vez que eu passo perto dele eu tiro. E essa, pessoal, eu tô gravando vídeo para vocês na manhã de sábado. Hoje à tarde eu vou gravar mais um vídeo para vocês mostrando eu vou tentar reorganizar tudo ali, né? E vou mudar essa prolífica e aí eu vou gravar para vocês. Quando eu fizer a mudança, a reorganização logo, eu vou mostrar para vocês o antes, né, e o depois. Por que que eu quero fazer essa mudança? Primeiro, eu quero jogar a maior parte das bancadas tomando mais sol. Elas não estão tomando muito sol, porque o sol tá chegando, a sombra chega muito rápido na maior parte do meu espaço ali. Então eu vou jogar as bancadas mais para frente e aquelas que estão voltando, eu vou mostrar para vocês direitinho. Eu vou fazer 2 fileiras, meu projeto é esse, eu espero que dê certo, né? Eu vou fazer 2 fileiras, a da frente com as plantas que já estão no tempo, que vão receber sol o dia todo, vão ficar lá do jeito que tá. E a bancada mais atrás vai ser aquelas que estão saindo, né? Estão agora não, porque por enquanto a previsão não é de fim de chuva, né? Mas aquelas que, quando eu sentir que vai dar uma semana de sol, por exemplo, eu olhar a previsão, eu levo elas pro tempo e deixo elas ficarem nessa parte lá, que eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. Aí se vocês quiserem fazer igual aí na casa de vocês, ver que funciona, se vocês tiverem espaço para isso, nós vamos fazer juntos. Eu vou colocar um ambiente que o sol vai passar rápido pela manhã e elas vão adaptando. E depois eu vou levando elas para frente, né? Para tomar o sol o dia todo. Quando entrar o outono e inverno, aí vai ser a festa delas, né, pessoal? Plena, é tempo e curtir o friozinho e a cor. Que elas ficam lindíssimas, elas dão trabalho mesmo, é só na época de chuva, que a chuva judia demais, né? Aí eu vou estar fazendo também a troca desse vaso, né? Trocar o substrato dessas rosetinhas bonitinhas aqui, vou tentar fazer bem bonitinho, vou mostrar para vocês também o resultado. E hoje o meu foco era esse, né? Mostrar para vocês o formato, de acordo com o formato, o crescimento, vocês vão fazendo a compra do vaso. Floreira para plantinhas com rosetinhas bem pequenas, que vai agrupando assim, né? Formando colônias ou touceiras. Vasos únicos, assim, bacias maiores para suculentas de grande porte ou médio porte, né, pessoal? Assim, igual essa, faz touceira. Compra-se sempre o vaso para ela expandir, essas outras bacias menores. E tem vários também que são os seduns, né, pessoal? O sedum sempre vasos grandes para eles crescerem e multiplicar, né? Eu vou mostrar agora para vocês um galinho de um colar de tartaruga, pessoal, que eu ganhei. Tô cuidando dele aqui com tanto cuidado, como se fosse uma joia. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, pessoal, olha, ganhei ele por esses... deve ter 1 mês e pouco que eu ganhei ele. O primeiro que eu ganhei morreu. Aí a mesma pessoa que tinha me dado, trouxe de novo. Aí agora eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer de tudo para não errar, igual eu errei da primeira vez, né?
tudo que eu fiz, que eu pensei que poderia ter sido errado, vou até tirar essa hastezinha dele aqui, ó, que a haste não vai adiantar em nada, né? E ele deu florzinha, pessoal, que gracinha, mas eu não vou deixar, não. Isso aqui vai esgotar ele não tem ainda raiz o suficiente. O que eu fiz, pessoal? Coloquei esse colar de tartaruga bem em cima do substrato. Tá vendo? Esse é outro que tem que ser plantado em vasos maiores, mas no dia eu não tinha vaso maior. Coloquei ele nesse pote 11 mesmo, né? Deitei ele assim sobre o substrato, totalmente em cima do substrato, como eu sempre dou dica para vocês aí, para nunca deixar pendente, para vocês colocarem bem em cima do substrato, até enraizar, criar brotações para ficar pendente. E eu deixei ele, pessoal, aqui numa sombra com bastante luz, um local bem clarinho, né, que fica aqui na minha área. Então ela fica assim, não tá na borda, não tava recebendo sol nenhum, mas estava recebendo muita claridade. Deixei sequinho, sem rega nenhuma, por umas 2 semanas. Porque na primeira vez eu molhei, deu errado, amarelou e apodreceu. Aí deixei sem rega nenhuma. E até agora eu molhei ele 2 vezes. Deve ter 1 mês e tanto já que eu ganhei. E molhei ele 2 vezes só. Agora, o que eu tô fazendo? Já tô levando ele pro sol da manhã. Porque agora é essencial, né, pessoal? O solzinho da manhã. Aí eu tô deixando ele lá. Eu observei que não tem nenhum raminho morto. Todos eles pegaram. E é uma suculenta, pessoal, que eu tava assim, ó, querendo demais, demais. Acho lindo. Ele é muito perfeitinho, olha que gracinha que ele é. E eu peguei e fiz isso com todo cuidado. Tô cuidando dele assim, pessoal, como se fosse uma joia, né? E tá dando muito certo. A mesma coisa eu tô fazendo com o meu cacto que tinha apodrecido, né? Que ele parece um cérebro, mas não é o cacto cérebro, não. Ele parece. Eu tô fazendo o mesmo cuidado, depois eu vou mostrar pra vocês também. Tá lá na varanda, reguei ele desde quando ganhei no mesmo dia que esse. Reguei acho que uma vez, o cacto acho que foi uma vez só. E tô deixando lá sequinho, porque o outro apodreceu. Eu não vou repetir mais o erro, pessoal. A gente tem que fazer assim. Se tiver com folhinhas desidratando, aí a gente molha. Se não tiver, deixa seco, né? Porque é muito bonitinho, olha que gracinha que ele é. Vale muito a pena a gente cuidar e deixar assim, né? Para não dar errado. Hoje vai receber um solzinho, o sol da manhã. Hoje vai ter um solzinho brando, mas vai ter, né? Tá entre nuvens, mas ele tá saindo aqui. Então, ele vai ficar aqui na borda recebendo esse solzinho. Que é muito importante, né, pessoal? Muito importante esse solzinho. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo o solzinho voltando para elas. Eu amo chuva. Para mim, poderia ser chuva o ano inteiro. Mas também eu gosto que venha aquele solzinho, né, pessoal? A gente quer pedir demais, a gente não pode fazer isso não. Eu sempre me cobro isso, que a gente fica falando assim, eu gosto de sol durante o dia e chuva à noite. Mas é Deus que sabe, não é a gente, né, pessoal? A gente não pode exigir isso, não. A gente tem que só agradecer, né? Se tá muita, se tá pouca, é Ele que sabe, né? A quantidade certa e a hora certa da chuva começar e acabar. E a gente fica ousando aí a pedir Deus, chuva só de noite, ou então já choveu demais. A gente não pode falar isso, não. Ele que sabe, né, pessoal? Não cai uma folha do pé que ele não queira, né? Então, ele sabe de tudo. E o tempo tá maravilhoso, graças a Deus, tá muito bom. E a gente vai lutando aqui, fazendo a maneira do possível aqui para cuidar das nossas plantinhas. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se somou em alguma coisa para você, deixa o joinha para mim, compartilha com as pessoas que vocês conhecem, que gostam também de suculentas, né? E que possam aproveitar essas dicas aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.